No livro de Mateus, capítulo 27, do versículo 11 até o de número 22. Mateus 27, do versículo de número 11 até o número 22. E Jesus estava em pé diante do presidente, e o presidente o interrogou dizendo: És tu o rei dos judeus? E disse-lhe Jesus: Tu o dizes. E sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciões, nada respondeu. Disse-lhe então Pilatos: Não ouves quanto testificam contra ti? E nenhuma palavra lhe respondeu, de sorte que o presidente estava muito maravilhado. Ora, por ocasião da festa, costumava o presidente soltar um preso, escolhendo o povo aquele que quisesse. E tinham então um preso bem conhecido, chamado Barrabás. Portanto, estando eles reunidos, disse-lhes Pilatos: Qual quereis que vos solte, Barrabás ou Jesus, chamado do Cristo? Porque sabia que por inveja o haviam entregado. E estando ele assentado no tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer: Não entres na questão deste justo, porque num sonho muito sofri por causa dele. Mas os principais sacerdotes e os anciões persuadiram a multidão que pedisse Barrabás e matasse Jesus. E respondendo o presidente, disse-lhes: Qual desses dois quereis vós que eu solte? E eles disseram: Barrabás. E disse-lhes Pilatos: Que farei então de Jesus chamado Cristo? Disseram-lhe todos: Seja crucificado. Amém? Podeis tomar assento. Pilatos, ele se depara com a suprema confrontação da vida. Diante dessa confrontação, não se pode ficar neutro, né? É necessário sempre tomar uma decisão. Pilatos, ele faz uma pergunta, e essa pergunta é para ele mesmo, né? Então, o que farei de Jesus chamado o Cristo? O que farei? E o povo toma a decisão, crucifica-o. Ao ser questionado, ele pergunta para todo o povo. E essa pergunta, ela vem para nós, depois de 2000 anos, ainda continuamos a ouvir essa mesma pergunta, né? O que você fará de Jesus? O que faremos de Jesus? O que faremos sabendo que Jesus, Ele é o Rei dos Reis, o Senhor, a salvação, tudo isso que nós vamos tomando entendimento e temos que ter uma resposta para tudo aquilo que nos é perguntado. Pilatos pergunta: Logo tu és rei? E Jesus responde: Tu dizes. E no versículo número 37 de João, capítulo 18, Jesus responde para Pilatos que para isso eu nasci, para isso eu vim. E diz no versículo 36, dizendo: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora, o meu reino não é daqui. E Jesus então começa a revelar a Pilatos para que ele veio, para que ele nasceu. Eu nasci exatamente para isso mesmo. Eu nasci exatamente para trazer o reino de Deus a esta terra. E o meu reino não é desta terra. Se fosse desta terra, os meus discípulos tomariam atitudes como se toma para se defender um reino da terra. Pilatos, ele reconhece que Jesus é inocente. E a própria mulher de Pilatos teve sonhos
e revela a Pilatos, enquanto está ali naquele julgamento, dizendo: olha, não se meta com esse justo, eu tive um sonho, e eu sei que ele é um homem inocente, então não entre nessa causa, não se meta nas coisas dos judeus, deixa que eles resolvam. Mas Pilatos, ele se vê naquele momento a tomar uma decisão. Ele, sabendo que Jesus era inocente, vendo as palavras de Jesus, mesmo assim, por 3 vezes, ele vai entrar contra Jesus, mesmo sabendo que Jesus era inocente. E ele pergunta ao povo, querendo jogar para o povo a responsabilidade. Mas a verdade é que cada um de nós tem essa responsabilidade. O que fareis de Jesus chamado Cristo? Cada um de nós tem essa responsabilidade. Conhecendo o seu ministério, conhecendo a sua vida, sabendo para aquilo que ele veio, sabendo para aquilo que ele se prontificou, porque ele deu a sua vida, cada um de nós teremos que responder essa pergunta: o que fareis de Jesus chamado Cristo? E essa é uma pergunta pessoal, que cada indivíduo terá que enfrentar. Todos nós teremos que responder: o que fareis de Jesus chamado Cristo? Ao ser confrontado, Pilatos comete 3 injustiças. Pilatos, quando ele tem o poder de decidir, mas ele comete 3 injustiças. Ele liberta um criminoso e manteve preso um inocente. Ele, sabendo que aquele homem que estava diante dele era inocente, mas ele toma a decisão de soltar um criminoso e manter preso o inocente. Mesmo sabendo que Jesus era inocente, ele mandou açoitar. Entregou para que ele fosse açoitado. E a terceira decisão de Pilatos, diante dessa decisão que ele deveria tomar, entregou os judeus com a condenação de morte. Só Pilatos poderia declarar que tipo de morte Jesus sofreria. Os judeus não tinham esse poder, mas Pilatos, ele tinha esse poder. Então essas perguntas que Pilatos, ele formula, mas nós também teremos que responder: o que fareis de Jesus chamado Cristo? Conhecendo Jesus, como você vai agir? Sabendo que ele veio para dar a sua vida, como você vai corresponder a toda essa expectativa que nós temos que responder? Quem representa Jesus para nós? Quem é Jesus na nossa vida? Paulo, escrevendo aos Hebreus capítulo 6, Paulo tem uma convicção, e ele passa-nos essa convicção, capítulo 6, do versículo 3 em diante, diz assim: e isso faremos se Deus o permitir, porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo. Paulo diz que é impossível alguém que já foi participante, alguém que já foi iluminado, alguém que conhece, agir de uma forma diferente. No versículo de número 5 ele diz assim: e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do século futuro. E no versículo de número 6 ele diz: e recaíram, sejam outra vez renovados para o arrependimento, pois assim, quanto a eles de novo, crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Quando você conhece o Espírito Santo de Deus, quando você foi iluminado, quando você conhece Cristo, quando você aceitou Ele como seu único e suficiente Salvador, e você tem uma recaída,
você se distancia desta palavra, o apóstolo Paulo lhe diz que crucifica novamente a Cristo. Ele acha isso impossível. Ele diz, olha, isso é impossível, porque é impossível aquele que tenha conhecido Jesus e voltar as costas para Jesus. Nós teremos que sempre responder essa pergunta que Pilatos formulou a todos. Depois de passado mais de 2000 anos, nós ainda somos chamados a responder essa pergunta. O que fareis de Jesus chamado Cristo? O que você tem feito de Jesus chamado Cristo? Você vai virar as costas por qualquer pressão? Você vai virar as costas por qualquer levante contra a igreja, contra a família? Ou você tem convicção da salvação nele, que simboliza, o que representa Jesus na sua vida? Paulo, ele diz, porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados, é impossível que alguém que tenha contato com Jesus, que foi iluminado, que foi tirado das trevas, que foi perdoado os seus pecados, possa voltar ao pecado. E ele diz que nós, quando fazemos isso, em cada recaída que temos, nós estamos crucificando o Filho de Deus novamente, e fazendo ele passar por todo o martírio de novo, porque ele deu a sua vida por nós, ele morreu na cruz do Calvário por nós. Então, quando nós não sabemos o que fazer com Jesus, o chamado Cristo, nós estamos crucificando ele de novo. No versículo 7 ele diz, porque a terra que embebebe a chuva, que muitas vezes cai sobre ela, e produz erva proveitosa, para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção de Deus. Mas a que produz espinhos e abrolhos é reprovada, e perto está da maldição, o seu fim é ser queimada. Paulo diz que a terra que não recebe a bênção de Deus, a terra que não recebe a chuva, e ela começa então a produzir espinhos e abrolhos, ela será reprovada, e perto está da maldição, o seu fim é ser queimado. Seu fim não serve para nada, será ceifado e lançado no fogo. E no versículo de número 9 ele diz assim, mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores, e coisas que acompanham a salvação, ainda que assim falamos. Porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho do amor para com o seu nome mostraste, enquanto servistes aos santos e ainda servis. Deus não se esquece das suas atitudes. Deus não se esquece do seu trabalho. Deus não se esquece de como você tem honrado Ele, de como você tem buscado. Então, a palavra, ela vem nos perguntar a cada momento, o que fareis de Jesus chamado Cristo? O que você tem feito de Jesus chamado Cristo? O que Jesus veio fazer nesse mundo? O que Jesus, Ele veio fazer a cada um de nós? Que Jesus vai respondendo, Jesus vai mostrando aquilo que Ele veio fazer. Jesus não veio a esse mundo para ser rei, como os homens pensavam que Ele seria, iria levantar um reino ali em Israel, iria se levantar contra Roma. Não, Ele veio salvar o que estava perdido. Capítulo 18 de Mateus, versículo 11 diz assim, porque o Filho do Homem veio salvar o que se tinha perdido. O Filho do Homem veio salvar aquilo que se tinha perdido. O que foi perdido? O que foi perdido foi lá no Jardim do Éden,
a autoridade, a bênção de Deus. Na rebelião de nossos pais, nós estávamos perdidos, não tínhamos mais acesso ao Pai, não tínhamos mais comunhão com Deus. E Jesus, ele veio restabelecer tudo isso. Então, a primeira coisa que nós devemos entender é o que Jesus veio fazer: salvar o que estava perdido. O homem tem vivido das ilusões desse mundo, da falsa felicidade, do entretenimento, dinheiro, bens materiais, a ilusão da paz, a ilusão que o homem natural é bom. Muitas vezes nós imaginamos que o homem natural é bom. Eu por mim mesmo, eu sou bom. Eu posso ter boas ações. Mas se nós não tivermos esse resgate, essa busca do nosso Senhor Jesus Cristo, não é que nós seremos condenados. Nós já estamos condenados. Nós já estávamos condenados. O pecado, o resultado do pecado, o salário do pecado é a morte. Então muitas vezes nós temos a ilusão que nós temos uma escolha que possa ser diferente. Eu não quero Jesus, eu não vou servir a Jesus. Eu não estou falando de uma vida de religiosidade, estou falando de ser liberto, encontrar com Jesus. O que você faria de Jesus chamado Cristo? O que nós temos que fazer? Nos render a Ele, nos entregar a Ele, permitir que tudo aquilo que Ele veio fazer se realize na nossa vida. O que Ele veio fazer? Jesus veio ao mundo salvar o que estava perdido, buscar essa salvação. Nós estávamos perdidos, desgarrados, sem entendimento, longe da presença de Deus, vivendo em trevas, em ignorância. Mas Jesus, Ele dá a sua vida por nós, para que nós venhamos ter vida e vida em abundância. O homem, ele tem desfrutado daquilo que ele acha que é a felicidade. Quantas vezes nós nos deparamos, eu quero ser feliz, eu preciso ser feliz, e buscamos aonde? No divertimento, no entretenimento, buscamos no dinheiro, nos bens materiais, temos a falsa ilusão da paz, que nós somos bons, que nós podemos fazer as coisas boas. Nós só faremos diferente do que fez todo o povo de Israel, todos os judeus, daquilo que fez Pilatos, mesmo sabendo que Jesus era inocente, se nós tivermos o Espírito Santo de Deus em nós. Porque se não tivermos o Espírito Santo de Deus, não saberemos o que fazer com Jesus. Não saberemos como responder essa pergunta, que cada um de nós vai ter que responder ela. Jeremias, ele diz que o coração do homem é enganoso. Jeremias, capítulo 17, do versículo 9 em diante, diz assim: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Eu, Senhor, esquadrinho o coração, e provo as entranhas, e isto para dar a cada um, segundo os seus caminhos, e segundo o fruto das suas ações. Deus soberano, Ele diz: olha, o coração do homem é enganoso. Eu esquadrinho os corações, para saber o que ele pensa, o que ele quer, e eu vou dar a cada um, conforme, segundo os seus corações. Quando o apóstolo Paulo, ele fala que é impossível conhecer esse Jesus, conhecer esta luz, ser iluminado e voltar a recair. É impossível. Seria impossível ao homem que foi liberto, ao homem que encontrou salvação
perder a sua salvação. Porém, nós sabemos que podemos virar as costas para Deus. Podemos deixar de servir a Deus. Podemos deixar de querer Deus na nossa vida. Quando damos liberdade ao inimigo, quando damos liberdade ao nosso próprio coração, quando permitimos que o engano do coração nos leva às coisas materiais, quando não temos o entendimento das coisas espirituais e começamos a colocar então a força nas coisas naturais. Enganoso é o coração, e o próprio Jeremias, ele diz que não confiar na força do braço, não confiar na sua própria capacidade. Versículo 7 do capítulo 17 de Jeremias diz: bendito o homem que confia no Senhor, e cuja confiança é o Senhor, porque será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se preocupa, nem deixa de dar fruto. Bem-aventurado, feliz é o homem, bendito é o homem que confia em Deus. Nós estamos vivendo um ano de sequidão. Nunca passamos um ano com tanta dificuldade como esse que estamos passando. Nunca enfrentamos tantas dificuldades, meses seguidos, como esses que estamos vivenciando. O que vai nos ajudar a superar tudo isso? A confiança em Deus. Bendito o homem que confia no Senhor, e cuja confiança é o Senhor. Porque será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se preocupa, nem deixa de dar fruto. Confia no Senhor. As suas raízes estão bem firmadas na fonte. Jesus disse: eu sou água da vida. Aquele que tem sede, vem a mim. Então é um ano de sequidão, é um ano que nós estamos observando as dificuldades. Não sabemos até onde nós, como cristãos, poderemos realmente servir a Deus com facilidade que tínhamos. Nós estamos já ouvindo notícias que alguns países da Ásia não se pode mais falar o nome de Jesus. As igrejas estão sendo derrubadas. Você tem que adorar um presidente de um país, um homem, ele se coloca como uma divindade, e muitos cristãos estão sofrendo e estão tendo que tomar essa decisão. E nós também teremos que responder: o que farei com Jesus chamado Cristo? Você vai negá-lo? Você vai virar as costas? Você vai deixar de servi-lo? Porque os anos de dificuldades, eles estão se aproximando. Eles estão chegando. Pensávamos que nunca precisaríamos responder esta palavra que Pilatos teve que responder. Que ele faz ao povo e ele toma as suas decisões. Mesmo sabendo quem era Jesus, mesmo conhecendo através das palavras de Jesus, e diz as Sagradas Escrituras que Pilatos ficou maravilhado quando conversava com Jesus. Quantas vezes você ficou maravilhado em ouvir as palavras de Jesus? Quantas vezes você falou para si mesmo: não, eu não saio mais desse caminho, eu conheci Jesus. Mas chegará momentos que nós teremos que tomar decisões de vida ou morte. Teremos que tomar uma decisão. Será que, como Pilatos, mesmo tendo conhecido Jesus, ficado maravilhado com Jesus, mesmo a sua esposa sonhando que ele era inocente,
e dá um conselho a Pilatos: não se meta nessa causa. Eu já sofri em sonho por ter mexido com esse justo. E Pilatos, mesmo sabendo, ele toma 3 decisões de injustiça. Libertou um criminoso e manteve preso o inocente. Mandou açoitar, mesmo sabendo que era inocente. Entregou a morte com um decreto de morte. Só um romano poderia decretar a morte de cruz. E os judeus dizem: não, nós não podemos matar ninguém. Nós não podemos crucificar ninguém. Nós pensamos assim: não, eu também não posso crucificar ninguém. Jamais eu vou tomar uma decisão contra Jesus. Eu amo tanto Jesus. Mas Paulo, ele nos ensina dizendo exatamente ao contrário disso. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram do dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus e os poderes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para o arrependimento. Pois assim, quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. De novo, quando nós negamos Cristo, quando nós saímos debaixo das suas asas, debaixo da sua proteção, quando nós começamos a achar que eu posso confiar nos meus próprios braços, quando eu penso que eu mesmo posso cuidar das coisas que se levantam, quando eu penso que eu mesmo posso vencer as coisas espirituais, a nossa guerra não é contra a carne, não é contra sangue, mas é contra principados e potestades. Como sozinho, homem carnal, eu posso lutar contra um mundo espiritual? Essa é a pergunta que eu tenho que me fazer. Será que eu vou conseguir conviver, passar por todas essas dificuldades que têm se levantado, sem ter essa proteção espiritual? Será que eu vou conseguir vencer pela minha própria força, se eu não sei nem contra o que eu estou lutando? Se eu não sei e não entendo que tudo isso que nós estamos vivenciando no mundo são potestades e principados malignos? Como eu vou vencer isso? Bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor. Bendito o homem que confia no Senhor. Devemos sair das ilusões que o mundo nos preparou. A ilusão que nós poderíamos ser felizes. Felizes como? Participando de entretenimentos, viagens. Veja que hoje, se você tem dinheiro, você não pode viajar. Eu tenho várias casas, você não pode desfrutar. Tem lugares que estão fechados, tem lugares que você não pode ir na praia, você não pode pegar um avião, você está preso dentro da sua casa. Então é uma falsa felicidade do entretenimento. Eu estou muito cansado, vou sair, vou viajar. Quem está decidindo não é mais você. Há uma força maior que está dizendo: não, essa semana ainda não vai ninguém viajar, essa semana os aeroportos vão estar fechados. Pensamos que dinheiro e bens nos dariam segurança. Por ilusão. A ilusão da paz. A ilusão que o homem natural é bom. Então, Jeremias, ele tem esse entendimento. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Eu tenho que me preparar para essa pergunta. Eu tenho que saber responder essa pergunta. O que fareis de Jesus chamado Cristo? O que você vai fazer de Jesus chamado Cristo? O profeta Joel, ele fala dos finais dos tempos. Ele fala de algo que
está para acontecer ainda. Toda palavra do profeta Joel, muitas coisas já se cumpriram, mas o capítulo de número 3, muitas coisas ainda não se cumpriram. E ele traz ali a revelação do juízo de Deus sobre as nações ímpias. O capítulo de número 3 de Joel vai cuidar do juízo de Deus sobre as nações ímpias. Os finais dos tempos, os últimos tempos. No versículo de número 14 diz assim: multidões e multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto, no vale da decisão. O vale da decisão. Algumas versões dizem o vale de Josafá, mas Josafá quer dizer Javé irá julgar. É o vale do julgamento. É quando Deus vai reunir todas as nações e julgar as nações. E vai julgar as nações ímpias. Então nós temos que nos preparar para algo que está se aproximando. Muito mais rápido do que nós imaginávamos o ano passado. O mundo espiritual, ele está com pressa. O mundo espiritual, ele está esperneando. O mundo espiritual, ele sabe dos seus últimos dias. Como tudo vai acontecer, como tudo está se preparando para acontecer. Se hoje nós fôssemos proibidos de estar na casa do Senhor, ainda hoje pela manhã, ouvi algo muito interessante de um presbítero. Ele escreveu algo muito interessante dizendo assim: se você já foi na padaria, se você já foi ao supermercado, se você já pegou ônibus, se você já está saindo pelas ruas, o que te impede de vir para a igreja? O que está te impedindo de frequentar a igreja e louvar a Deus novamente? Parece que temos medo só de louvar a Deus. Parece que temos medo que o único lugar que pega coronavírus é na igreja. No mercado não pega, no ônibus não pega, nas ruas não pegam, mas na igreja é um lugar super perigoso. Nós não entendemos o espírito que está por detrás de tudo isso. Nós já estamos sendo perguntados: o que você vai fazer da sua fé? As pressões virão sobre você. Você vai recusar a sua fé? Você vai negar a sua fé? Você vai dizer que não quer mais Jesus? Em um país árabe, da Ásia, os cristãos estão sendo presos. Será que nós brasileiros, que sempre fomos tão fervorosos, será que aguentaríamos essa pressão? Será que muita gente que parou nessa epidemia nos primeiros dias voltará para a igreja? Ou já tomou a decisão do engano, da mentira? Aceitamos. E é muito mais fácil negar Jesus. Os judeus falaram para Pilatos: olha, decide você. Só você pode matá-lo. Nós não podemos matá-lo. E eles eram religiosos. Falaram para Pilatos: hoje pela manhã nós não podemos julgar ele, porque é a nossa Páscoa. E hoje então nós não podemos julgá-lo. Vivemos muitas vezes uma ilusão até de religiosidade. Eu sou um cristão. Não, seremos cristãos sim, quando soubermos aquilo que vamos fazer com Jesus. Se não vamos negar a Jesus. Se vamos realmente crer que Ele veio ao mundo para salvar o que estava perdido. E eu não sou perdido, eu fui liberto pelo sangue de Jesus. E não quero ser tomado como espinhos e abrolhos. Não quero essa palavra que Paulo diz. Porque a terra que bebe a chuva, que muitas vezes cai sobre ela e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção de Deus. Por tantos anos recebemos a chuva de bênção de Deus. Será que agora nós vamos nos esquecer das bênçãos de Deus?
Não precisamos mais agradecer a Deus, não precisamos mais vencer a ilusão da nossa carne, mas a que produz espinhos e abrolhos é reprovada. Perto está da maldição, o seu fim é ser queimada. A árvore que não dá fruto é cortada e lançada no fogo. Eu não posso ser um cristão que eu não tenho frutos. Eu não posso crer em Deus e não ter bons frutos. Eu não posso crer em Deus e negar o culto a Deus. Eu não posso ser um cristão e poder ir a tantos outros lugares, mas não ter uma hora para adorar ao Senhor. Jesus reclama aos seus discípulos antes da cruz: será que nem uma hora podeis estar comigo? Eu repito as palavras do presbítero William dessa manhã. Se você já foi à padaria, se você já foi ao supermercado, se você pega ônibus todos os dias, se você vai ao seu trabalho, por que o único lugar que você não pode estar é na igreja para louvar ao Senhor? Faça-se essa pergunta. Será que você não está sendo induzido a negar a sua fé? Será que você não está sendo preparado para uma grande perseguição? Será que você não está sendo preparado para negar o nome de Jesus? E não pense que não será necessário um dia você responder essa pergunta: o que farei de Jesus chamado Cristo? Por isso Joel, ele apresenta os últimos dias, o vale de Josafá, onde as nações se ajuntarão ali, e Deus fará justiça contra elas. Multidões e multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto, no vale da decisão. Todos nós seremos convocados a uma decisão, que não seja no vale da decisão, que não seja no lugar onde Deus vai ali punir as nações ímpias, que não seja um lugar onde não temos mais como louvar a Deus. Apocalipse 7, do versículo 9 em diante, diz assim: depois dessas coisas, olhei, e eis aqui uma grande multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos, e povos, e línguas, que estavam diante do trono, e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas, e com palmas nas suas mãos, e clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono, e dos anciões, e dos 4 animais, e prostraram-se diante do trono sobre os seus rostos, e adoraram a Deus, dizendo: amém, louvor, e glória, e sabedoria, ação de graça, e honra, e poder, e força ao nosso Deus, para todos sempre. Amém. O que devemos dar a Deus? Louvor, glória, sabedoria e ação de graça, e honra, poder, força ao nosso Deus, para todos sempre. Amém. E um dos anciões me falou dizendo: estes estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? Esta multidão que está vestida de branco, de vestes brancas, de onde vieram? Veja que haverá multidões, uma multidão a ser julgada, uma multidão que estará diante de Deus, julgando as nações ímpias. Mas haverá uma outra multidão, que os anciões agora estão observando, João recebendo esta visão. Ele então começa a escrever tudo aquilo que Deus estava revelando a ele. No versículo de número 14,
E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: esses são os que vieram da tribulação, lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Quem é essa multidão que vem vestida de branco? Quem é essa multidão que vem cantando, que vem dando glórias, que vem adorando, que vem dando ação de graça? São aqueles que lavaram as suas vestes, que branquearam as suas vestes no sangue do Cordeiro. Saíram da tribulação. Não quer dizer que vão estar na tribulação. Foram retirados da tribulação. O que espera o mundo? O que se prepara o mundo? Enquanto temos fôlego, enquanto temos oportunidade, louvemos ao Senhor. Enquanto temos fôlego, enquanto temos liberdade, louvemos ao Senhor. Não vamos viver uma vida de ilusão. Não vamos correr atrás de uma vida de ilusão. Falsa felicidade, do entretenimento, dinheiro, bens materiais. Porque os dias que estão se levantando são dias de trevas. São dias que está sendo perguntado: o que você vai fazer da sua fé? O que você vai fazer de Jesus, chamado Cristo? Qual é a tua confiança? Qual é a tua fé? Ou qualquer pressão que se levantar, nós iremos fugir. Ou qualquer pressão que se levanta, nós iremos desanimar. Quem são esses que vieram de vestes brancas? São aqueles que saíram da tribulação. A palavra nos diz que haverá perseguições, haverá tribulações, mas para aqueles que servem o Senhor, haverá uma libertação. O Senhor, no momento certo, salvará a sua igreja, tirará a sua igreja. Temos que ter essa confiança. O que faremos de Jesus, chamado Cristo? Essa é a pergunta que o Espírito te faz esta manhã. Quem é Cristo para você? O que é o louvor a Deus? O que é vir à casa do Senhor? O que é louvar ao Senhor? Ou a igreja sempre foi para você um lugar de entretenimento, um lugar de poder, um lugar de disputas? Você nunca honrou a Deus verdadeiramente. Você vinha apenas por um refúgio. Tome essa decisão. Quem é Jesus para você? Peça para que Ele te fortaleça. No meio de qualquer situação. Que você não venha negar o seu nome. Que você não venha negar a sua fé. Mas que você venha estar firme, confiando em Deus. Não confiando na sua própria força. Não confiando no seu próprio coração. Mas confiando em Deus. Bendito o homem que confia no Senhor. E cuja confiança é o Senhor. Porque será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro. E não receia quando vem o calor. Não tem receio do que pode fazer o homem, do que pode se levantar o homem. Porque as suas folhas sempre serão verdes. Porque ele está plantado junto às águas do ribeiro. Ele não receia. E no ano da sequidão, não se preocupa, nem deixa de dar frutos. No ano da sequidão, não se preocupa. Deus está cuidando de você. Deus está te guardando. As preocupações que te roubam o sono, confie em Deus. É um ano de sequidão, mas o Senhor fará diferença na sua vida. O Senhor trará a bênção. Não vai deixar de dar frutos. Ainda que esteja uma sequidão,
as suas folhas estarão verdes. Confia em Deus. Deus está no controle de todas as coisas. Não deixe o seu coração, o seu pensamento falar alto. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Quem o conhecerá? Os bens materiais podem ser tirados. Os bens materiais, muitas vezes você não vai conseguir desfrutar. Mas há uma paz interior. E esta paz interior, nós só encontramos em Jesus. Eu sou o príncipe da paz. É nele que devemos nos firmar. É nele que devemos confiar. Ele não deixará faltar coisa alguma. Ele cuidará da tua vida. Ele cuidará da tua casa. Cuidará dos teus negócios. Te dará sabedoria. Te dará entendimento. Ainda que fosse impossível conhecer a Jesus. Ainda que seja impossível conhecer esse Deus maravilhoso e abrir mão dele. Mas o apóstolo Paulo, mesmo falando que é impossível, ele acredita que alguns podem abrir mão disso. E começar a produzir espinhos e abrolhos. E quando produzimos espinhos e abrolhos, somos reprovados e vamos para o fogo. O que você fará de Jesus chamado Cristo? Ele tem sido prioridade na sua vida? Você tem adorado a Ele? Ou você tem permitido que o medo tome conta da sua vida? Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Coloque a sua vida, a vida da sua família na mão de Deus. Se aquiete. O Senhor guerreia por você. O Senhor te dá a proteção. O Senhor dará o escape. O Senhor dará a salvação. Confie em Deus. Faça essa aliança. Não vai com a multidão do engano. Não vai com a multidão que tem o coração pervertido. Não vai com a multidão que mesmo sabendo toda a glória de Jesus, é capaz de negá-lo. Se coloque de pé. Essa pergunta todos nós teremos que responder. O que fareis de Jesus chamado Cristo? O que você fará da sua fé? O que você fará do seu louvor, da sua adoração? Quantas vezes Jesus não tem sido prioridade na sua vida? São tantas ilusões que nós colocamos na frente de Jesus. Jesus quer a prioridade na nossa vida. Nenhuma hora podeis orar comigo? Nenhuma hora podeis estar comigo? Essa é a pergunta. Se você não tiver prioridade em Jesus, o teu coração enganoso vai ceder às pressões. Quando falarem em tirar os seus bens, se o seu coração estiver nos bens, você vai se desesperar. Quando declararem que você não pode vir mais a um templo e louvar a Jesus, o seu coração vai se entristecer. Porque tantas oportunidades foi te dado e você desprezou. Quantas vezes você podia, não num ato religioso, mas num ato de ação de graça, reconhecer Deus na sua vida. Até aqui Deus nos ajudou. Eu entrego uma hora da minha vida para te agradecer. Uma hora desse dia para te louvar. Reconhecer o seu poderio na minha vida. Quantas vezes nós estamos caminhando desapercebidos?
mesmo sabendo quem é Jesus, mesmo sabendo que Ele veio implantar o reino do Pai, mesmo sabendo que Ele veio nos resgatar, e temos liberdade de sermos chamados filhos de Deus, não podemos nos esquecer que pela sua morte de cruz, nós fomos lavados e remidos no sangue do Cordeiro. E estaremos com essa multidão, que vai de vestes brancas, que vai com palmas nas mãos, louvando ao Senhor. Bem-aventurado esta multidão. Bem-aventurado esta multidão. Pedir para que não venhamos fazer parte da multidão que Joel, ele profetiza. Haverá uma multidão no vale da decisão. Graças a Deus você já tomou a sua decisão. Eu amo ao Senhor. Eu busco ao Senhor. Ele é tudo na minha vida. Tudo que há em mim pertence a Ele. Eu tenho uma aliança com Deus. Fala com Deus nessa manhã. Se há algum impedimento, se há algum embaraço, se há algo que não agrada a Deus, faça a oração de Davi. Senhor, sonda-me o meu coração. Vê se há algo em mim que não te agrada. Me purifica, me santifica. Porque nós sabemos que Deus conhece o nosso coração. Se há algo em mim que não te agrada, Senhor, me purifica nesta manhã. Eu quero te adorar. Eu quero te buscar. Eu quero ter a fé que tiveram os primeiros cristãos nos dias de perseguição. Não negaram a fé. Não rejeitaram a confiança. Os heróis da fé. Que nós venhamos nos portar dessa maneira, nesses dias tão difíceis que estão se levantando. O Senhor é quem te ajuda. O Senhor é quem te sustenta. O Senhor é quem te toma pela tua mão e te faz caminhar direito. Fala com Deus nessa manhã. Se arrependa dos maus caminhos. Se arrependa das ilusões momentâneas. Agradeça a Deus por tudo aquilo que Ele tem te proporcionado. E que você possa desfrutar de tudo que Deus te deu. Casa na praia, viagens. Que você possa desfrutar de tudo. Mas com gratidão a Deus. Pronto para abrir mão de coisas materiais. Mas nunca abrir mão da tua fé e da tua confiança. O que fareis de Jesus chamado Cristo? Esta é a pergunta que nos leva a uma decisão. Receba esta palavra de cura, de libertação. Creia no Senhor. Ele está no controle de todas as coisas. E Ele te ama e Ele te abençoa. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém.